Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos, hoje nós vamos falar um assunto cujo título é o milênio. O milênio, como nós sabemos, trata-se de um período de 1000 anos de paz na Terra que vai ocorrer logo após a segunda vinda de Cristo Jesus, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Durante o milênio, a Terra será um lugar de plena paz. O mal será contido, pois Satanás estará aprisionado. Quando vai ocorrer o milênio? No final da grande tribulação, Cristo vai voltar à Terra para salvar o povo judeu restante na Terra. Um povo que o aceitará como Messias. Vai acontecer a redenção, a restauração do restante de Israel, conforme está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 e 22, livro de Mateus, capítulo 19, versículo 27, o livro de Isaías, capítulo 65, versículo 18 ao 23. Os sobreviventes da grande tribulação, aquelas pessoas que ficaram vivas na terra e que aceitaram Cristo Jesus como sendo o Messias enviado por Deus, passarão para o milênio. Esses viverão em segurança, em paz, sob todo o reinado de Cristo, porque o milênio nada mais é do que o reino eterno, o reino de Cristo nessa terra. Não eterno, lógico. Essa salvação será feita em apenas um dia. Batalha que durará apenas um dia, como está descrito no livro de Zacarias, capítulo 12, versículos 10 ao 12. Nesse final, como eu já falei, haverá uma grande batalha, a Batalha do Armagedon. Cerca de 1/3 da população mundial vai morrer nessa batalha. Israel demorará 7 meses para enterrar os mortos e purificar a terra. Com a vitória de Cristo Jesus, ele reinará sobre as nações restantes no mundo. Começará então o milênio. Nessa oportunidade, nesses 1000 anos, o diabo estará preso, conforme diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Ele vai ficar preso por cerca de 1000 anos e no final do milênio ele será solto por um certo período, mas será derrotado e lançado no lago de fogo, de onde não poderá mais sair e nem enganar as nações. O anticristo será derrotado juntamente com ele e com os exércitos do maligno na batalha do Armagedon. Uma coisa que intriga as pessoas é quem viverá na Terra durante o milênio. Durante o milênio, viverão na Terra as pessoas justas e redimidas que reconheceram ser Cristo o Messias enviado e terão uma idade avançada. A maioria passará por todo o milênio. Está lá escrito no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 20 ao 22, e também no livro de Zacarias, capítulo 8, versículos 3 e 4.
serão governados por Cristo, o Rei, e os participantes da primeira ressurreição. Está escrito lá também no livro de Apocalipse 20, capítulo 6. Capítulo 20, versículo 6. E os ressuscitados, salvos durante a grande tribulação. Porque na grande tribulação, 2/3 das pessoas da terra vão morrer. Então elas vão ressuscitar já no fim da grande tribulação, mas só aqueles que são salvos. Os que não são salvos vão ficar dormindo ainda mais mais 1000 anos. Então, irmãos, os discípulos reunidos na Palestina, eles divulgarão a palavra de Cristo. As 12 tribos, ao remanescente que ficar na grande tribulação. Que ficaram da grande tribulação. A igreja, ela vai participar do reino. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12, e também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 16, no capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 6, versículo 4. Também está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 ao 14, e lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e capítulo 2, versículo 12. Esse reino, irmãos, será nessa terra, conforme está escrito em Mateus, capítulo 26, versículos 27 ao 29. Também em Zacarias, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Mateus, novamente, no capítulo 6 ao 10. E Isaías, capítulo 2, versículo 24. Haverá uma paz mundial. Não vai haver nenhuma hostilidade. O leão vai estar deitado ao lado de um cordeiro. Então não vai ter nada que impeça essa paz. Mas e como é que vai estar a Terra nesse milênio? Como será a Terra nesse milênio? Como eu falei, vai ser uma paz mundial. Sem nenhuma hostilidade. Como o leão deitado ao lado do cordeiro, foi falado nesse momento. Está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 18 ao 23. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 12 ao 14. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Em Daniel, capítulo 2, versículo 35. E capítulo 7, versículo 13 ao 14. E também no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 25 ao 29. A Nova Jerusalém, ou a mulher do cordeiro, terá cerca de 2.160 quilômetros a 2.200 quilômetros. Então, são medidas dadas por Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 16. E a Nova Jerusalém vai ser a morada dos remidos de todos os tempos. Toda abolição será tirada com relação à maldição da terra. Terra, homem e todas as coisas. Vai ser abolida essa maldição. Não vai existir mais essa maldição. E nada poderá causar dano ao homem que viverá uma longa vida. Escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 20 ao 22. Mas por que Satanás vai ser solto e onde e quando vai ser solto? No final do milênio, foi falado. Satanás será solto para que os que não conheceram a morte, quem não conheceu a morte, quando termina a tribulação, ficará muita gente viva ainda. E esses não conheceram a morte, entraram para o milênio e não conheceram a morte.
e vão viver uma vida tranquila. Então esses vão ser testados. Satanás vai ser solto para testar essas pessoas. Uma grande multidão, como a areia do mar, se ajuntará ao diabo e tentarão atacar o arraial dos santos, que é Jerusalém. Não sou eu que digo, está lá em Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, versículo 8. Mas essas pessoas que se juntarão a Satanás e o próprio Satanás, eles serão derrotados. Eles vão ser derrotados. E serão lançados no lago de fogo, juntamente com o anticristo e o falso profeta. Capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Aqueles que acompanharão nessa investida vão ser ressuscitados lá no final do milênio. Finalzinho do milênio. Vão ser ressuscitados para serem julgados, não só eles, mas todas aquelas pessoas que não foram salvas desde o princípio, desde a criação do homem, até nesse dia. Todas elas vão ressuscitar, não para a vida, mas para a condenação eterna. Isso vai acontecer no final do milênio. E nessa altura, como eu falei, Satanás vai ser solto por um período. Ele vai ser derrotado, porque ele já foi derrotado e vai ser novamente derrotado e lançado no fogo do inferno, de onde ele não vai mais poder sair e nem enganar as nações, certo? Então, eles serão lançados lá. Então, irmãos, essas pessoas vão ser atormentadas por toda a eternidade. Toda a eternidade. Está escrito lá em Romanos, capítulo 16 ao 20. Então, o milênio será 1000 anos de paz, de alegria, mas que no final, essas pessoas que não passaram pela morte, Satanás vai ser julgado, vai ser solto, e muitos vão acompanhar, tentar destruir a Jerusalém de Deus. Amém.